pessoal, tudo bem? Bom dia, bom domingo para todo mundo. Meu nome é Gleison Chacal e desde já deixa o seu like, ativa o sininho, comenta aí nos vídeos para estar dando uma força, uma ajuda para nós aí. Como eu tinha falado nos outros vídeos, né, sobre ideias, sobre sobre histeria, sobre as outras coisas que a gente vai falar nos outros vídeos também. Hoje eu tenho uma linha de raciocínio muito simples para todo mundo estar pensando. Essa sexta-feira aconteceu aqui uma pequena paralisação dos tanqueiros, né, que abastecem combustível aqui em Minas Gerais. E eu fiquei raciocinando assim, se um item causou tanto transtorno, imagina se faltasse pelo menos mais dois. Energia, alimentação, e eu creio que quando essas coisas acontecem, o ser humano se torna um selvagem, se torna uma pessoa descontrolada. Ela não, igual teve muita confusão aqui em Minas Gerais, né? E ela perde o sentido daquela situação e quer partir para a ignorância e leva a situação ao caos total. Bom, por que eu estou falando isso? Porque, como no título do vídeo fala, né? Veja além dos seus olhos físicos, né? Veja com seus olhos espirituais. Eu quero que você raciocine o seguinte. Desde o começo do ano, feche seus olhos, nas suas orações, nas suas meditações, nas suas rezas, pense o que está acontecendo com o mundo. Estou falando do mundo físico por enquanto. Desastres, catástrofes, vulcão, que muito tempo não era ativo, voltou, terremoto aqui no Brasil, tempestade, chuva, neve no Texas, coisa que a gente fica assim, assustado, né? E eu creio que a população, a maior parte da população, não está em alerta sobre certas coisas. Foi feito esse começo de ano o Fórum Mundial, né, Econômico, falando sobre o grande reset. E eu sigo a doutora Débora. Vou até tentar colocar aqui um vídeo que ela lançou recentemente falando sobre a alteração, né, dos polos magnéticos. Por que eu estou falando sobre isso? Você está preparado para uma coisa assim? Como eu vi nessa pequena distúrbio sobre a falta de gasolina, a gente crê que nós não estamos preparados para nada. E eu sei que eu vou falar aqui, vai parecer teoria de conspiração, mas não é. Foi falado em Davos, está sendo falado agora mais ainda nas redes, na imprensa, em alguns estudos, sobre a inversão dos polos magnéticos. É uma coisa que agora entra no reino espiritual, porque boa parte do que vai acontecer com a inversão, que já está acontecendo, são coisas que, se você procurar com mais atenção, bate com o que está na Bíblia e bate com esse fenômeno. E também a parte humana, né? A parte da elite, os governantes, sabem o que está acontecendo. Esse distúrbio todo que nós estamos sofrendo aqui no Brasil por causa da picadinha, né? Por causa do vírus, por causa do abre e fecha de comércios, de hospitais lotados, né? E isso tudo faz parte de agenda, isso tudo faz parte do que está por vir. E de umas 2 décadas para cá veio acontecendo o seguinte, colocando na mente das pessoas, principalmente dos mais jovens, amenizando a situação de um possível problema igual esse, de um possível problema através de filmes, propagandas, séries, documentários, transformando e mudando a cabeça do jovem através de ideologias, de ideias. Para quê? Para enfraquecer o ser humano. O ser humano fraco, ele é mais fácil de controlar em caso aconteça uma catástrofe, em caso aconteça uma mudança de governo extrema, porque o homem de 200, 300 anos atrás
É outro tipo de pessoa do que é o homem de 20 anos agora. São jovens fracos, são jovens dependentes de tecnologia, são jovens dependentes de tudo que é tecnológico. Por isso que eu estou falando, coloquei essa colocação, fiz essa colocação no começo do vídeo. E se 3 itens básicos hoje simplesmente falasse aqui com essa geração, até mesmo comigo, com meus pais, acabou. Não tem mais. Fechou. Não existe. Não vamos ter. Qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Qual seria a nossa reação, gente? Então, o que eu estou vendo, principalmente no meio religioso, no meio religioso, protestante principalmente, é uma total negligência, é uma total abstinência de fala daqueles que deviam estar falando sobre isso. E eu dou crédito até, sabe, até certos padres que estão falando, colocando sua vida em risco. Vários padres aqui no Brasil e outros fora estão falando que algo vai mudar. E só não está vendo quem não crê, quem não está com os olhos espirituais abertos. Então, eu tenho visto no nosso país aqui governantes de estado e de cidades negligentes e desrespeitando a população, apesar que esse vírus, essa coisa maldita, é real, é necessário combater sim, é necessário fazer sim, mas através da corrupção, da roubalheira, da negligência, muita gente morreu, não foi somente por causa do vírus. E eu vejo também um presidente, apesar de ter muito erro, que é um ser humano, não é Deus, tentando fazer certas coisas e sendo barrado. Alguns governantes também, algumas pessoas sendo barradas, presas. E a inversão de valores dentro de casa, dentro dos governos, dentro das escolas. Um grupo, uma pequena bolha, colocando ideologias que vão enfraquecer mais o ser humano. Não estou falando só o homem, não, enfraquecendo o ser humano em geral, mas principalmente nós homens, que sim, caso acontecesse a catástrofe ou um problema mundial, é o homem, infelizmente, que deveria tomar frente para salvar a família, cuidar, botar a linha de frente, ser o líder. Mas esses jovens de 20 anos para agora já estão enfraquecidos, iludidos, entorpecidos com a tecnologia. E imagina, aqui foi só gasolina. Imagina se tivesse acabado a energia, água, comida. E eu tenho orado e comentado com a minha esposa e com meus familiares mais próximos, porque a gente tem que ter algum preparo. Nem que seja mínimo, a gente tem que estar se preparando fisicamente, espiritualmente também, mas principalmente fisicamente para o que está acontecendo. Eu creio que nesses próximos meses, nesses próximos anos, até meados de 2030, muita coisa vai mudar. E é tudo agenda. Foi falado em Davos, é agenda. O que está acontecendo no Brasil é agenda. O senhor presidente lá dos Estados Unidos já bombardeou a Síria há pouco prazo, não tem nem 2 meses de direito de governo, ele já começou a mexer no vespeiro. Então, as tragédias na Índia, no Japão, a falta de cooperação mundial com isso vai levar, junto com essa inversão de polos magnéticos, é uma coisa muito sensível que eu vou evitar falar aqui, vou tentar falar no Facebook com mais clareza sobre isso, né, que bate certinho com muita coisa que vai acontecer, muita coisa bíblica. A ciência e a parte religiosa vão se bater ali para estar colocando em xeque a sua força. Você, homem, você, mulher, você que ainda tem um pingo de esperança e tem os olhos abertos, se fortaleça nesses próximos dias, se fortaleça nesses próximos anos, para que, se em caso acontecer, não tem data marcada, não é previsto para qual hora. E o Senhor Jesus também não colocou data nada em nada. Quem fala que o Senhor Jesus vai voltar amanhã ou depois é mentiroso, é um falso profeta. Mas a gente tem que estar sempre preparado. Você está preparado?
Eu creio que a maioria não. Eu ainda estou tentando me preparar, tentando colocar em ordem a casa, certo? E que o Senhor Jesus nos abençoe e nos livre de todo mal. Abra seus olhos, estude mais, procure saber, olhe ao redor, através das notícias, dos desastres naturais, a sociedade em si, a degradação da sociedade, e que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê um momento de tranquilidade para nos prepararmos. Se prepare, de certa forma, prepare com sua família, converse com sua família, é o que eu tenho tentado fazer, porque algo está acontecendo sim, a atmosfera está diferente, os dias estão menores, a sociedade está mais degradada, os jovens estão mais degradados, enquanto o mundo está caindo, estamos preocupados com BBB, com televisão, com festa, com isso, com aquilo. O respeito acabou, a hierarquia acabou. Então vamos nos colocar, nós que ainda somos servos de Deus genuínos, e deixar a parte religiosa agora. A parte religiosa é o seguinte: o dia que você lê a Bíblia toda, realmente, de coração, você vai entender a diferença entre Cristo e a religião. Muitas pessoas me falam, você não segue, você não vai em lugar nenhum. Eu deixei de ir porque eu li a Bíblia. Eu deixei de ir porque eu abominei a religião. Porque tudo que tem que ver hoje, fora da palavra, fora da Bíblia, nas igrejas, tanto uma quanto outra, não condiz com o que diz na Bíblia. Eu não sou santo, tenho meus pecados, tenho meus defeitos, vivo a minha vida de acordo com o que eu dou conta, com o que eu posso, com o que eu estou tentando me libertar, tentando me fazer diferente, fazer a diferença. E através desses vídeos é um pouco que eu posso estar passando para vocês. E eu creio que se a gente não estiver preparado e largar a religião, porque a religião faz parte da agenda, a religião está pareado com a agenda do anticristo. Então, senhores, vamos nos preparar. Você está preparado? Sua família está preparada? Sua vida espiritual está preparada? Eu falo por mim, eu ainda não. Eu tenho lutado dia após dia. Levantado cedo dia após dia me preparando. Tá difícil, mas nós temos que nos preparar. Porque os dias, os últimos minutos do relógio estão se acabando. Os últimos segundos estão se fechando para fechar a hora. Então, eu creio que é hora de nos prepararmos, tá certo? Eu vou falar com mais detalhes sobre a reversão dos polos magnéticos no Facebook. Durante a semana eu vou tentar gravar um vídeo ou achar material sobre ele. Porque é bem delicado, a plataforma que às vezes pode até não agradar. E eu quero ser o mais simples possível e tá alcançando o maior número de pessoas possível, tá certo? Jesus é o Senhor e se prepare. Não veja só com esses olhos. Há mais do que isso. Além, respire a atmosfera, feche seus olhos e veja que algo está acontecendo ao seu redor, ao redor do mundo, ao redor de tudo. Tá certo? Deixa lá o seu joinha, curte lá e comenta. Até mais. Tchau!